Eu recebi de um amigo um vídeo do Leandro Carnal, onde ele discute exatamente a relação entre o Facebook e as mídias sociais com o eu humano, né? De que forma a velocidade como as coisas estão ocorrendo hoje, essa publicidade que é possibilitada através das redes sociais se reflete no eu de cada pessoa. É um vídeo muito interessante, né? O link vai estar disponibilizado aí embaixo para quem quer assistir. Eu recomendo que assista, eu faço propaganda com o maior prazer, porque é um objeto de reflexão maravilhoso. E com base nisso, nesse vídeo que me fez pensar também, eu lembrei que eu tinha um poema que eu escrevi há cerca de 10 anos atrás, que tratava um pouco essa questão da essência, do ser e do estar, essa relação tempo, espaço com o eu do ser humano. Mas antes, roda a vinheta aí. Então vamos lá, né? Mas antes disso eu gostaria de comentar um detalhe, que muitas pessoas podem interpretar errado, né, a forma como eu faço aqui com os vídeos, com os textos, e pensar assim, poxa, ele só coloca textos dele, esse cara é meio arrogante, ele se acha, fica botando o poema dele. Na verdade não é isso, eu queria deixar isso bem claro só pra gente começar com o pé direito a coisa. Eu tenho muitos textos que eu escrevi ao longo da minha vida, eu escrevo desde muito jovem, escrevo até hoje, escrevo mais poema até do que crônica e artigo, mas sempre escrevi também crônica e artigo. Assim, esse é um canal que eu criei e é um canal que me permite dar publicidade a tudo isso. Antes só os meus amigos tinham, mais íntimos, tinham acesso aos textos, alguns professores, alguns mestres que eu encontrei durante a minha vida. Todos sempre me incentivaram a mostrar meus textos, e eu não tinha um espaço, eu não tinha um veículo onde eu pudesse divulgar. Afinal de contas, todo mundo aqui sabe que a gente está no Brasil e que no Brasil a literatura não é valorizada, muito menos a poesia. Então eu só estou aproveitando esse espaço para poder divulgar também os meus poemas, e a partir daí fazemos uma análise literária deles e filosófica para que todos nós, né, reflitamos em cima de um texto. Né? Já que eu preciso usar um texto para fazer reflexão, e eu tenho um texto pronto que eu escrevi, por que não usar o texto que eu escrevi? Então é isso, assim, não é nenhuma pretensão minha achar que eu sou melhor que nenhum outro. Eu não sou ninguém perto de grandes poetas como Drummond, como Castro Alves, como vários outros, um que eu amo, Augusto dos Anjos. Então, assim, mas eu até pretendo analisar obras deles também mais à frente. Mas de início, a minha intenção agora, no momento, é divulgar os meus poemas e utilizar esse meio para isso, tá bom? Então, assim, só para deixar isso registrado, para que vocês já vejam o vídeo com um olhar menos preconceituoso, tá ok? Então vamos lá, vamos em frente. Esse poema se chama Diálogo dos que são ou estão, entre parênteses, narrador versus transeunte. Eu vou também disponibilizar esse texto para vocês aí, vou colocar lá no nosso blog, e vou colocar o link aí embaixo do vídeo para que vocês tenham acesso, tá ok? O homem que sintetizou o tempo em horas, minutos e segundos se julga a mola mestra desse mundo, e de Deus o mais perfeito dos inventos. O homem nunca está, o homem é. Onipotente, onipresente e onione. Ele é a raiz do que se quer e não se quer, e a voz aguda que chama o que não tem nome. Mas como pode? Veja, é coisa de demente. Se um segundo já se faz contemporâneo, e a cada instante se é algo diferente, como se pode ser se o tempo é instantâneo? O ser é o verbo estar permanente, e o estar é o verbo ser momentâneo. Então vamos lá, né? Primeiro, em relação à forma. Em relação à forma, que nós podemos falar sobre esse poema é que se trata de um soneto composto por 2 quartetos e 2 tercetos, com rimas alternadas e 9 sílabas métricas cada verso. Já em relação ao fundo, né, que é o próprio conteúdo semântico do poema, né, a ideia do poema, né, nós podemos dizer que, em primeiro lugar, se trata de um poema onde se discute justamente a nuance entre o ser ou estar, né, o verbo ser e estar, mas dentro da perspectiva da essência humana. Justamente nós temos 2 personagens, onde um personagem se apresenta como autoridade, né, se apresenta como detentor de uma sabedoria maior,
e o outro personagem se apresenta como uma espécie de discípulo, né? Aquele que recebe a informação e questiona essa informação. Então, logo nos primeiros versos, nós temos aqui né, quando ele diz assim: o homem que sintetizou o tempo em horas, minutos e segundos, se julga a mola mestra desse mundo e de Deus o mais perfeito dos inventos. Primeiro ele faz uma definição antropocêntrica do homem para gerar um contexto no qual ele vai trabalhar o argumento central do texto, o argumento central dele, né? E aí, quando ele emana esse argumento, ele diz: o homem nunca está, o homem é. Então, a partir daí, ele já traça que a essência humana é ser e não estar. O homem precisa ser alguma coisa. Quando ele pisa nessa terra, ele pisou nessa terra para ser alguma coisa, não para estar em alguma coisa ou estar em determinada situação, né? E aí ele reforça, né, no próximo verso, essa essência antropocêntrica, que até é uma coisa que o próprio homem julga. Nós nos julgamos, né, o centro do universo, e quando estudamos isso, é claro, o homem que tem um pensamento mais pueril, ele tem essa visão, porque nós, quando lidamos com um mínimo de estudo e vemos que o universo é uma coisa gigantesca, que é inconcebível a mente humana compreender a vastidão do universo, nós vemos o quão pequeno nós somos. Mas então no próximo verso ele diz que o homem é onipotente, onipresente, e aí vem o neologismo, oni, né? É a raiz do que se quer e não se quer, e a voz aguda que chama o que não tem nome. Isso que não tem nome seria justamente uma alusão que eu fiz à divindade, porque nos conceitos religiosos e até mesmo de alguns livros ocultistas, né, a gente tem que a essência divina, ela é tão suprema, ela é tão vasta, ela é tão completa, que a mente humana ela é incapaz de conceber, ela é incapaz de denominar a grandiosidade que a divindade representa diante de nós, que não somos nada no plano universal e no plano divino. Então, ao mesmo tempo em que o personagem que teria a sabedoria maior, né, ele traça o homem como centro do universo, ele também depois ele mostra que o homem, mesmo se achando isso tudo, ele não passa de uma voz aguda chamando aquilo que não tem nome, ou seja, ele não passa de um gritinho lá no fundo que tá chamando, tá falando, ecoando em nome de algo que ele não consegue nem conceber. E aí a hora que ele é interrompido pelo outro personagem, que diz: mas como pode? E aí ele volta e fala: veja, é coisa de demente. Ou seja, tenta mostrar que é uma coisa muito fácil de se entender. Aí o personagem volta a falar com ele, volta a interrompê-lo de novo. Se um segundo já se faz contemporâneo, e a cada instante se é algo diferente, como se pode ser se o tempo é instantâneo? Ou seja, se cada segundo, né, de nossa vida, cada microsegundo, milésimo de segundo, cada lapso de tempo pensado, nós somos diferentes, e aí é uma concepção até platônica, pois a realidade que nós vivemos, nós nunca podemos ter a noção plena de um ser, porque esse ser ele está em constante mutação, e a própria mente humana, a própria percepção humana é incapaz de englobar, de conhecer esse ser como um todo, esse objeto observado filosoficamente como um todo. E é a partir daí que vem essa ideia. Então ele pergunta justamente dentro desse limite: se em cada lapso de tempo nós somos uma coisa, nós estamos em constante mudança, é impossível que eu seja algo, que eu estenda esse algo, essa minha essência, já que essa essência não existe, ela se altera a cada microsegundo. E aí é quando vem o argumento final do primeiro personagem, e ele traça justamente um paralelo entre essa coisa do ser e do estar, né? E aí ele diz: o ser é o verbo estar permanente e o estar é o verbo ser momentâneo. Ou seja, quando o homem é alguma coisa e nós viemos à Terra para sermos alguma coisa, esse eu que existe dentro de cada ser humano, ele é um eu constante, mas o nosso ego, que é a nossa essência externa, a nossa visão que a gente tem no espelho, o ego seria a nossa percepção mais bruta, do nosso eu mais bruto. Esse ego seria um ser, um estar, e o ser seria justamente o eu.
Por isso que ele diz, o ser é um verbo estar permanente, ou seja, o ser é o conjunto de momentos em que eu sou algo, em que eu me percebo algo. E o estar é o verbo ser momentâneo. E justamente quando eu penso uma essência, quando eu tenho esses flashes, essas fotografias de mim mesmo, hoje eu não estou bem, hoje eu tô com raiva, hoje eu sou uma pessoa boa, determinadas fases da nossa vida você fala assim, poxa, eu tenho andado tão calmo, e de repente, ultimamente eu tô nervoso. Então esses lapsos que nós temos, na verdade, eles são um reflexo, apenas uma fatia do nosso eu integral. E é justamente esse eu integral que contempla o verbo ser. E é justamente essa fatia que reflete o nosso ego, que contempla o verbo estar. Então tá aí, é um texto que eu considero até de uma complexidade razoável, mas eu recomendo que vocês cliquem no link, leiam lá no blog, que aí com o texto, de frente ao texto, vocês podem ler com mais calma e depois de ter visto o vídeo vão entender melhor, vão analisar a posição das palavras no corpo do poema, isso também facilita muito na interpretação. E o que eu acho que é válido, né, o que me fez revelar esse poema, que para vocês é um poema desconhecido, né, mas é que ele pode nos levar a uma reflexão muito interessante sobre a nossa essência e o que interessa é o que nós vamos apreender a partir daí. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, inscrevam-se no canal, curtam os vídeos, comentem os vídeos, tem poucas pessoas comentando, podem comentar à vontade, não tem problema, se quiser criticar pode criticar também, se quiser falar bem, fala bem, se quiser sugerir alguma coisa pode sugerir, falar sobre o texto, o que achou, fiquem à vontade, será um prazer, ok? Forte abraço e até a próxima.